Olá, amigo, tudo bem? Meu nome é o professor Wander e vamos a mais uma aula do nosso curso básico de eletrônica. Olá, caro amigo, tudo bem? Aqui é o professor Wander e vamos a uma aula extra do nosso curso de eletrônica. Um colega nosso mandou uma mensagem e perguntou: professor, como é que as empresas medem a resistência interna de baterias, né? Então eu já abro aí para baterias, fontes, rede elétrica e tudo mais. Então, lembrando, né, todos os elementos têm uma resistência interna. Todas as fontes não são ideais, todas as baterias não são ideais, elas têm uma resistência interna. Muito bem, vamos dar uma olhadinha em alguns detalhes e explicar os métodos de medição mais comuns usados atualmente. Bom, como eu disse, todos os elementos que fornecem energia têm uma resistência interna, não são perfeitos. No caso da rede de distribuição elétrica, né, da rede de energia, né, tenho lá o poste, né, a entrada de energia até a nossa amiga tomada. E eu tenho aí, né, conexões de cabos que me geram, tá, resistências, impedâncias, né, que, de acordo com o que eu coloco carga aqui, a minha tensão tende a diminuir. Por quê? Porque eu tenho uma resistência no caminho. Tudo isso dentro de padrões aceitáveis, lógico. No caso de fontes, a mesma coisa. A fonte, né, por melhor que seja, tá, ela tem uma resistência interna. Né? Então, olha lá, uma fonte simples aqui colocada, né, da onde vem essa resistência? Cabos, conexões e componentes. No caso aqui, né, eu tenho aqui o ponto estabilizado de tensão e eu tenho elementos aqui, tá, com conexões que durante o seu uso, né, os semicondutores, por exemplo, variam a tensão de acordo com a queda. Lógico, existem fontes que são muito boas, né, onde isso é bem pouco sentido, é coisa de milivolts durante o range todo de trabalho, uma faixa toda de trabalho de corrente, mas existe uma resistência interna. Baterias. Bom, as baterias, né, tem lá ó, conexões eletrólicas e barreiras químicas. Depende muito do tipo de bateria, né, mas sempre eu posso ter uma bateria como que uma fonte de tensão e uma resistência interna associada. Pelo menos isso. Alguns modelos têm mais elementos. Nós não vamos nos aprofundar. Tá? Por exemplo, vamos pegar uma bateria, né, uma célula PB ácido, chumbo ácido, de 2 volts. Então eu tenho a placa negativa de chumbo, a placa positiva de chumbo. Na placa negativa eu tenho uma camada de sulfato de chumbo. Entre as duas placas eu tenho o eletrólito, que é feito com água e ácido sulfúrico. Na placa positiva eu tenho o quê? Sulfato de chumbo e óxido de chumbo. E isso me dá o efeito de bateria. Né? Então eu carrego a bateria, eu crio essa camada de óxido de chumbo aqui, né, para que tenha lá a minha tensão padrão, né, numa célula chumbo ácida de 2 volts. Né? Todos esses pontos aqui, ó, apresentam resistências de conexão ou resistências de contato. E tudo isso aqui representa uma resistência, uma dificuldade à circulação de corrente. Pequena, pequena, mas existe. Muito bem, já sabemos que os elementos têm resistência interna. Agora, como é que eu faço para medir isso aí? Tá? Nem coloquei nenhum slide aqui daquela maluquice de tentar pegar um multímetro, colocar como ohmímetro e, né, ligar na bateria. Tá até medo de falar nisso, porque tem maluco que tenta fazer e destrói o multímetro. Né? Não. O método de medida envolve sempre um sistema ou de carga ou de aplicação de energia. Tá? Vamos ver aqui o que é conhecido como método DC ou método de carga. Por quê? Porque pode ser usado para fontes de corrente alternada. Tá? Então, método DC ou método de carga. Eu tenho aqui a minha bateria, representada basicamente por uma fonte de tensão interna e uma resistência interna. O que eu faço? Eu ligo nessa bateria um amperímetro em série, né, um voltímetro em paralelo e uma carga variável. E aí eu faço o quê? Eu vario o valor dessa carga. Meço a corrente, meço a variação de tensão. Tá? Tendo a variação de corrente e a variação de tensão, o circuito equivalente disso aqui é um divisor resistivo. Mas um divisor resistivo entre o quê? Entre a minha resistência externa variável e a resistência interna do elemento. Tá? Como eu tenho a variação de tensão em cima da minha resistência externa e tenho a corrente, eu consigo calcular a minha
resistência interna. A mesma coisa vale para o sistema de corrente alternada. Só que eu tenho que usar um amperímetro para corrente alternada, um voltímetro para corrente alternada e uma carga adequada à corrente alternada. E posso fazer exatamente o mesmo ensaio. A queda de tensão da minha fonte associada à corrente, eu consigo descobrir qual é a resistência interna da minha fonte. Se eu tiver uma fonte de tensão, né, e quiser ensaiar a mesma coisa, amperímetro em série, uma carga variável e meço a tensão. Variação de tensão, variação de corrente, consigo a resistência interna da minha fonte. Tenho aqui, né, um ensaio típico de uma fonte ou de uma bateria. Então vamos ver o que nós temos aqui. Temos a minha curva, né, ou uma reta, da relação da corrente pela tensão. Então, quando a minha corrente é baixa, o meu início de leitura, a minha tensão é mais alta. Né? Aqui os deltas, né, as variações estão bem ampliadas. De acordo com que eu vou aumentando a minha corrente, a minha tensão vai caindo. Então eu tenho o quê? Uma variação de tensão sobre uma variação de corrente. A variação de tensão sobre a variação de corrente me dá resistência interna. Né? Então olha lá, imagine, eu fiz um ensaio e eu tenho um ΔV, uma variação de tensão de 200 milivolts. Tá? Numa variação de corrente de 4 amperes. Então, 200 mil dividido por 4, 50 miliohms. Essa é a resistência interna da minha fonte, ou da minha bateria, ou da minha rede. Né? Note que é sempre variação de tensão entre a primeira medida e a última medida. Ou posso fazer várias medidas, descobrir qual é a resistência nessas várias medidas, né? Várias medidas de corrente, várias variações de tensão, né? E aí achar uma média. Tá? Especialmente baterias, componentes eletroquímicos, elas respondem de uma maneira diferente a cada medida de corrente que se faz. Então, às vezes, é interessante usar esse método. Né? Outra maneira, né? Outro sistema, é aplicar uma onda, né? Normalmente se usa uma onda quadrada para ficar mais fácil a medição, aplicada sobre o meu elemento. Normalmente uma onda quadrada de baixa tensão, coisa aqui de 100 milivolts, né? 100 milivolts de pico ou 200 milivolts de pico a pico, e meço também a tensão aplicada aqui pela fonte e a tensão em cima do meu elemento. E aí eu consigo o quê? Eu consigo uma variação de forma de onda onde eu tenho uma variação entre tensão e corrente, né, da onde eu tiro a resistência interna, né, e uma variação no ângulo, uma defasagem de ângulo, aonde, dependendo do elemento, especialmente se for bateria, este ângulo aqui pode indicar o tempo de vida da bateria. Né, porque existe uma capacitância interna nas baterias que vai variando com o tempo. Né, então ela tem uma curva de capacitância, né, onde no começo ela é pequena, aí ela cresce até um ponto e depois despenca até zero, que vai até zero. Né? Então, dependendo do alfa, aqui dá para dizer, tá, como está a minha bateria. Né? Os fabricantes de bateria fazem uma série de ensaios e descobrem isso aí. Vantagem, isso aqui não é um ensaio de carga. Você pode pegar e medir elemento por elemento. Existem equipamentos especiais para fazer isso aí. Frequência que é aplicada à minha forma de onda aqui, de 10 Hz a 1 kHz. Depende do tipo de bateria, depende da situação. Okay? Senhores, muito obrigado. Vamos lá para o Microlab dar uma olhada na prática numa medição do ensaio de carga ou de corrente contínua que eu fiz numa bateria que eu tenho aqui. Que é o professor Wander se despedindo. Tchau, tchau. Daqui a pouco estamos no Microlab. Ok? Olá, caro amigo, tudo bem? Estamos aqui agora no Microlab, né? Aqui é o professor Wander e olha aí. Estamos aí para ensaiar, né? Fazer um ensaio DC ou um ensaio de carga numa bateria. Né? Então eu tenho aqui, ó, uma bateria, né? 12 volts, 9 amperes hora, né? Conexão do negativo, conexão do positivo. Tenho aqui um voltímetro, né? Estou medindo a tensão dessa bateria, né? Então olha aqui, ó, 20 volts, né? 12,9 volts, essa bateria está bem carregada. Tenho aqui o meu amperímetro, né, que vai medir a corrente, a minha carga, né, para ensaios, né, eu tenho um vídeo dessa carga aqui, né,
Então, olha lá. O que eu vou fazer agora? Vou aplicar uma corrente mínima, que é a corrente de operação na carga, e vamos ver a tensão da bateria. Olha lá, conexão. Né? Notem, né? Em torno de 100 mA, né? Tensão da bateria. Vamos fazer medições em 1, 2, 3, 4 e 5 amperes. Então eu vou aumentar a corrente aqui da minha. Então eu vou aumentar a corrente aqui da minha carga, né, para 1 ampere. Né, esse amperímetro aqui, ó, olha lá. Vamos aumentando. Em 1 ampere, 12,47. Vamos estabilizar 12,43 volts. Vamos aumentar para 2 amperes. Olha lá. 2 amperes, 12, a tensão vai caindo, a corrente vai subindo. Vamos ajustar novamente. Mais ou menos aqui 2 amperes. 12,2 volts. Vamos aumentar a corrente para 3 amperes agora. Olha lá. 3 amperes, 11,72 volts. Vamos aumentar a corrente para 4 amperes. Atenção. Olha lá. 4 amperes, 11,5 volts. Vamos aumentar a corrente para 5 amperes. Olha lá. 5 amperes, 11,29 volts. Muito bem. Baixamos a corrente para 100 mA e a bateria aí vai recuperar a sua tensão. Então, com isso nós podemos fazer os cálculos, né, e encontrar o valor da resistência interna da bateria em cada trecho, depois fazer um cálculo da resistência média, ok? Aqui é o professor Wander se despedindo. Bons estudos. Tchau, tchau.